Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Como vocês sabem muito bem, toda semana tem um 15 minutos aqui no YouTube. Só 15 minutos, a Ampulheta sabe muito bem que é só esse tempo, não tem mais nada. Nunca passamos, nem nunca passaremos desse tempo limite. A gente discute algum assunto relacionado à NBA desde que tenha sido sugerido por um dos nossos assinantes lá no grupo do Facebook. Então, porque nós temos assinantes do Bola Presa. Hoje, agora, link na descrição, curte, segue o canal. Vocês têm acesso a muito conteúdo exclusivo, além de poder sugerir o tema do 15 minutos. Tem textos, vídeos e podcasts especiais por lá. Então é só assinar a Bola Presa, você mantém a gente produzindo conteúdo especial e gratuito para todo mundo. Um dos assuntos sugeridos não foi nem essa semana, a gente trapaceou um pouco. Foi há 2 semanas. Falaram pra gente, fala das transmissões que vocês estão fazendo lá no League Pass. Pra quem não sabe, estamos toda terça-feira no League Pass. Hoje é terça-feira, então estaremos lá 11 horas da noite para comentar o jogo entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Para vocês que amam o Rudy Gobert, vamos lá assistir. Eu sei que tem uma legião de fãs. O jogador mais idolatrado de toda a NBA, inclusive muito querido entre os próprios jogadores da NBA. Então a gente vai estar lá, como a gente tem ido toda terça-feira e vai até o fim da temporada regular. Falaram, conta pra gente como é que foi a abordagem, a negociação, como vocês reagiram. E a gente achou que era meio que uma coisa egocêntrica demais a gente ficar aqui falando sobre a gente mesmo. Mas o que a gente pode compartilhar com vocês é qual é o processo de pensar uma narração para um evento esportivo. Como é pensar como a narração deve ser para um jogo da NBA. Porque é uma questão que a gente às vezes não pensa, porque a gente simplesmente consome a narração de jogos de basquete, mas faz sentido a gente imaginar como ela pode ser, quais são as coisas que ela acrescenta para o jogo, que tipo de coisa você pode tirar da narração esportiva sem que a gente perca muito, quais são os estilos de narração, o que traz e o que não traz quando você coloca isso num jogo de basquete, que pode ser assistido em tempo real sem narração nenhuma quando você está ao vivo. Tipo quando você está lá no ginásio. Exato. E causa, né, algum estranhamento quando você está acostumado com narrações e você assiste lá sem ninguém narrando. Então a gente teve que passar por esse processo de pensar como são narrações, para que servem, como é que a gente pode contribuir aí para uma partida quando estamos nós lá no League Pass. Então vamos lá, a gente tem 15 minutos para falar disso tudo, Danilo. Tudo isso? Você tem um monte de assunto, agora você tem 15 minutos para falar. Se por acaso a gente estourar, é culpa dessa introdução. É culpa da ampulheta. E bora lá? Bora! Valendo o tempo, bom, pro nosso caso, para começar, a gente tá lá toda terça-feira no NBA League Pass, é uma transmissão nossa. A gente não tá lá como convidado e não tem um narrador, não tem um repórter lá, seria legal, mas não tem. A ideia que a NBA nos trouxe foi, faz aí vocês, o Bola Presa, vocês dois vão lá conversando e vocês fazem do jeito de vocês. E essa é uma dinâmica que a gente está acostumado há muitos anos, de simplesmente conversar um com o outro e ir trocando informações e estatísticas e dados sobre a NBA enquanto isso. E aí a gente achou muito legal, mas ao mesmo tempo obrigou a gente a fazer esse exercício do tipo, o que a gente faz? Sobre o que a gente conversa? A gente tenta detalhar lance a lance ou a gente deixa quieto se a gente entrar numa conversa sobre algum assunto? Quando a gente se interrompe? Que tipo de lance a gente interrompe para falar, olha, aconteceu isso aí? Então, a gente está trazendo essa conversa um pouco por isso, né? A gente foi obrigado a pensar. Exato. Se não vai ter um narrador, o que a gente está perdendo com isso? Então, e acho que a gente voltou lá para os primórdios e se imaginou aí por que existe uma narração esportiva. Qual é a função que ela cumpre? Porque no rádio ela cumpre uma função muito importante de descrever absolutamente tudo que está acontecendo no jogo. Porque você não está lá, você não está vendo ao vivo, então a narração é uma audiodescrição. E foi como a narração começou, né? Então tem muitas tradições do que o narrador faz, do jeito que ele fala, vem desses tempos do rádio, onde ele era essencial. Ele era não era só uma ponte entre o que está acontecendo lá e o público, ele era tudo. Se o cara para de falar 5 minutos, você fica completamente... Você fica no escuro, né? No breu por 5 minutos. Exato. A partir da transmissão televisiva, a gente já tem uma outra ideia. Porque nós estamos vendo todos os lances. E aí o narrador começa a ter outras funções. E a gente pode imaginar 2 funções principais para ele. A primeira é uma função didática, é uma função de explicar o que está acontecendo, até porque ele tem mais informações do que a gente que está assistindo em casa. Ele continua descrevendo como ele descrevia antes, mas ele não precisa descrever com tantos detalhes. Então, você pode falar, por exemplo, numa narração de futebol, que é o que a gente conhece mais de rádio, por exemplo,
que um cara passou a bola pro outro. Mas você não precisa falar que ele passou com o pé direito no lado esquerdo do campo. Isso a gente tá vendo. Mas você pode descrever quem é o jogador. Porque o cara tá longe, não dá pra ver direito o número da camisa. Então ele tá lá preparado para isso, ele fala que jogador fez isso. Perfeito. Ele continua descrevendo, não precisa descrever tudo. E às vezes o narrador tem acesso a informações privilegiadas, ele pode descrever se um jogador vai voltar ou não de uma lesão, porque ele tá lá dentro, ele tá recebendo informações de quem tá nos bastidores. Por trás, geralmente. Tem uma equipe. Então tem aí uma possibilidade da narração ser didática, inclusive direcionando o olhar, que isso é uma coisa que é importante para quem não tá tão acostumado com o esporte. Muitas coisas acontecem, muitos lances ocorrem, você não pode narrar todos eles com o mesmo grau de intensidade ou com a mesma importância. Alguns lances são mais importantes do que outros e cabe ao narrador explicar isso para o telespectador leigo. E ele não precisa nem... Aliás, os melhores não fazem isso, né? Eles não falam, olha que importante. É só o tom de voz. Eles narram com um pouco mais de emoção e aquilo já parece ser mais importante do que os outros lances que não foram emocionados. Tem 20 escanteios no jogo, mas o escanteio, aos 45 do segundo, com o jogo empatado, que o goleiro vai para a área, aí você tem que mudar o tom de voz. Um jogo de basquete tem 100 arremessos certos durante a partida. Mas tem aquele no quarto período que virou o jogo, tem aquela bola de 3 do cara que errou 10 anteriores e precisava um, ou o cara que acertou os 10 anteriores e quebrou um recorde acertando 11 arremessos seguidos. O narrador tem que sentir o peso de cada lance e transmitir isso enquanto ele está descrevendo. E acontece quando narradores estão mais acostumados com outros esportes e passam a narrar basquete, de às vezes eles darem a mesma intenção, a mesma importância para todos os lances certos ou todos os lances errados. Que tocaço, que cesta! Tá 2-0. Isso, são muitas cestas, né? Se você narra todas elas como se elas fossem importantes, nenhuma delas fica importante. Então tem isso, o narrador, ele dá uma direção de olhar. Ele mostra pra você qual lance foi importante, qual jogada que você não prestou muita atenção, que você deveria ter notado. Então tem essa função. Outra função que o narrador pode trazer para você é simplesmente a emoção. Porque às vezes a gente não sabe como se encantar com o jogo, a gente não sabe qual história aquele jogo está contando, e o narrador traz uma maneira de contar uma narrativa que torna aquilo de fato emocionante. Não à toa, alguns momentos históricos do esporte são lembrados com a narração ao mesmo tempo. É verdade. Então, agora que a NBA fez 75 anos, tem várias pessoas falando disso, qual que é a sua narração favorita? E qual que é... Quando falam do arremesso do Curry, o momento favorito do Curry, o pessoal cita aquele arremesso contra o Oklahoma City Thunder, quase do meio da quadra, não foi no estouro, mas nos últimos segundos da partida, como triple bang, porque foi a vez que o Mike Breen falou bang, que ele faz toda cesta de 3 vezes. Ele nunca faz isso. Naquele momento a gente ele fez. A gente percebeu quão importante, quão fora da curva era aquilo. Foi na prorrogação de um jogo que parecia que o Warriors ia perder entre os dois favoritos da temporada, fora de casa, do meio da quadra. Foi a 12ª bola de 3 do Curry no jogo. E ele foi lá e conseguiu levar isso naquele arremesso. Ou o block by James, o toco que ele deu na final. O jeito que ele narra aquele toco faz o toco ser ainda mais histórico do que ele já seria sozinho. É a união de duas coisas, porque quando o narrador faz isso, ele tá dando contexto, ele tá mostrando quão importante é, e ele tá adicionando a isso a emoção que faz com que a gente se engaje com aquele lance. É até estranho quando a gente vê narrações esportivas de outros lugares do mundo que não são tão emocionais assim como a nossa. Às vezes a gente olha e fala, mas eu não deveria estar me emocionando com esse lance, porque o narrador não tá. Quando eu tava no Chipre, eu morava com um cara fanático por futebol, e ele falava russo, e ele achava as transmissões pirata no site russo que ele conhecia, e ficava assistindo. E eu tava lá do lado dele, fazendo outras coisas, eu olhava, saiu o gol? Eles não vibravam? Ninguém gritou. Minha vida é assim, tipo, sei lá, eu era criança e tava brincando no quintal e ouvia da sala um gol! Parece um momento épico. E aí eu corria pra sala pra ver o gol, opa, gol, assistia o gol e voltava pra brincar. É isso, você sabe quando aconteceu o gol? Lá não. E aí você ia ver um voleio de bicicleta, com as duas pernas com a bunda. É lindo, histórico. Que foi pro ângulo aos 45 e o narrador foi lá e gol do Manchester United. E é uma possibilidade, mas a gente tá muito acostumado com essa outra vertente que explica pra gente quando se emocionar e a gente se emociona junto. É um pouco como trilha de risada em série de comédia.
né? Porque a gente sabe que tá acontecendo uma piada, mas quando tem aquela track e o pessoal ri no fundo, você se sente meio que liberado para rir junto, né? Tem uma função psicológica de se emocionar junto e rir junto quando outras pessoas estão emocionadas ou rindo também. Senão, às vezes a gente até se sente meio o único idiota que tá curtindo alguma coisa, né? E o narrador tem essa função de direcionando, tipo, agora é hora de prestar atenção. Agora é hora de se emocionar. Agora. E aí, claro que alguns exageram, e tem a questão do público. Você pode não se relacionar. Então, tipo, o cara tá narrando isso como se fosse muito importante, eu não tô achando que é. Se você já tem algum conhecimento maior sobre o que tá rolando. Isso, a gente tá falando dessas duas funções, né? A função didática e a função da emoção, mas é muito difícil que você cumpra qualquer uma dessas duas funções para todas as pessoas que estão assistindo. Porque essa é a parte difícil de produzir conteúdo ao vivo na televisão, na internet. Nós não sabemos quem é o nosso público exatamente. É um público sem face. A gente não sabe exatamente quem você é. E a gente não tem muita noção de quanto conhecimento de basquete, quanto conhecimento do contexto daquela partida está disponível para você. Eu acho que pra gente, no League Pass, tem sido uma das grandes dificuldades, assim, desse começo, que é, tipo, quem tá assistindo? A gente sabe que nosso público tá assistindo, vocês mandam mensagem, vocês dão parabéns, é divertidíssimo. Mas tem gente lá que nunca ouviu falar do Bola Presa. Aliás, recomendo vocês irem no Instagram da NBA Brasil. Sempre que eles anunciam, hoje tem jogo, Bola Presa, não sei o quê. Tem sempre alguém perguntando o que é Bola Presa? O que é Bola Presa? Que vocês estão falando? É. Então, tem gente que não sabe, a pessoa pode estar interessada em ver esse jogo. Tem gente que não gosta de ver jogo em inglês. Então, sempre que vê lá, tem uma opção em português, vou pôr. E não conhece a gente. Como essa pessoa vai reagir? Quanto conhecimento de basquete ela tem? O quanto ela está esperando um narrador? A gente deveria ser mais didático, pensando que talvez exista um público que não conhece tanto o NBA, não conhece tantos times? Ou a gente deveria assumir que é um público mais maduro, que acompanha a Bola Presa há mais tempo? Ou que acompanha a NBA há mais tempo, eles pagaram o League Pass, talvez seja um público já mais rodado. Exato. E aí tem essa questão, é um público que quer mais emoção e quer ser guiado através das emoções por um narrador, ou é um público que está topando a nossa proposta? Porque é isso, né? Nossa proposta não é oferecer exatamente a emoção, nós não somos narradores profissionais, a nossa intenção é oferecer informação e dados e uma conversa sobre a partida. É uma outra abordagem, que talvez muita gente nem conheça ou não esteja interessada, porque é uma das possibilidades que a gente tem numa transmissão esportiva, mas é uma possibilidade mais nova. Inclusive nos Estados Unidos, né? É uma coisa que estão experimentando agora. A NFL começou a fazer na outra rede lá, que a gente não pode falar, porque dizem que dá azar aqui no a famosa rede roxa, né? Isso. A NFL começou a distribuir, tipo, toda a rodada de quinta-feira, tem uns streamers aí que transmitem, tipo, videogame. Mas transmite você. Você sabe o mínimo de futebol americano? Só conversa com o seu público, com o seu chat, enquanto você assiste o jogo. E a NBA fez isso aqui no Brasil com o Gaules, né? E aí tem jogo da NBA lá e o Gaules não narra o jogo, e ele não fez um curso intensivo para virar especialista em tática. Pelo contrário, uma das graças é que ele não é um especialista, ele não entende tanto, ele tá aprendendo junto com o público dele. Ele traz gente lá que explica coisas para ele aprende junto com o público dele, que muita gente também não assistia NBA, ou gente que assiste, mas agora tá interessado em ver o processo do Gaules aprendendo, e aí vai lá no chat e explica alguma coisa. É uma dinâmica completamente nova, que muita gente deve ir lá, bater o olho e falar, meu Deus, que é isso? Por quê, né? Porque a gente tá muito acostumado com ou o narrador que descreve o que acontece, ou o narrador que tá lá só pra dar emoção, né? E aí quando você traz coisas novas, é isso. É um cara que nunca assistiu, que agora foi fisgado, e um cara que tava acostumado a assistir e falou, Deus me livre, eu não quero um negócio desse. Pois é. Aliás, semana passada um cara mandou no Twitter falando que é desrespeitosa a nossa transmissão com quem paga o League Pass. Porque a gente tá simplesmente dando dados e... a gente tá conversando, a gente não tá narrando o jogo, o cara achou meio fora do lugar. Faz parte. E agora até no League Pass americano também tem, né, uma dupla que faz lá uma análise mais tática do jogo. Eles chamam de strategy stream, então é tipo a transmissão estratégica. É o Danny Leroux e o Nate Duncan, e eles falam, né, uma coisa bem aprofundada. Aí eles falam de algumas estatísticas, Mike, que se convencionou chamar de estatísticas avançadas, e não explica. Eles assumem que o público deles é um público mais avançado. Se você está assistindo essa transmissão, é porque você já meio que sabe o que é isso. Ou se você não sabe, você sabe onde procurar, você não está tão distante assim. E eles também não têm narrador, o Nate Duncan, como ele é mais o
o host, o condutor da transmissão, ele fala um pouco mais, às vezes ele interrompe, ele descreve um lance importante, fala, nossa, que infiltração do Kyrie Irving, que jogada, Até porque e aí volta a conversa. não é porque a gente tá conversando e a nossa intenção não é passar emoção, que nós não sejamos humanos e não nos emocionemos com o lance, né? Exato. E é uma coisa que a gente tá tentando fazer lá na NBA também, a gente interrompe nossas conversas para destacar algum lance que a gente falou. Aconteceu isso aí, essa bola de 3 de não sei quem. Isso foi importante, Para tentar fazer esse... Não ser tão exagerado, não parecer que a gente tá conversando sem assistir o jogo. Exato. Né? Não parece que tipo, a gente tá gravando um podcast e o jogo tá de fundo. A gente tá analisando aquela partida, embora a conversa às vezes possa se estender por outros temas. Pois é. Mas estamos aqui nesse processo de aceitar esse desafio, de não saber exatamente quem é o público que assiste, que é uma coisa que é uma experiência de qualquer narrador, de qualquer evento esportivo, e tentar descobrir como a gente pode conversar sobre o jogo, acrescentar uma narrativa para essa partida, mesmo que seja só numa conversa entre a gente, sem que a gente descreva todos os lances ou que a gente tenha uma narração estritamente emocional. E aí pra gente fica também esse desafio de fazer isso enquanto o jogo tá acontecendo, né? A gente tá muito acostumado a ter as coisas sob controle. Então a gente conhece o nosso público, a gente sabe o que vocês gostam, o que vocês não gostam. A gente chega para todo podcast com uma pauta perfeitinha, a gente fala disso, depois disso, depois disso. A gente tá sempre muito bem preparado. A gente improvisa na hora, claro, mas... A partir de uma pauta que foi já estudada, né? A gente não tem as falas escritas, a gente tem uma pauta. Aí no jogo a gente leva, tipo, vamos falar sobre isso aqui, tem dados dos times, mas aí o jogo acontece do jeito que ele acontece. Isso, às vezes a gente tem que reagir na hora. Você tem vários números e dados que você preparou para um jogo e ele se torna imediatamente irrelevante porque alguma coisa aconteceu. Ou é relevante porque não tá acontecendo daquele jeito, aí você tem que explicar que, esse time costumava ser bom nisso, não tá sendo hoje. A gente se preparou para falar um jogo inteiro sobre a incrível defesa do Orlando Magic. E aí no jogo que a gente comentou no League Pass, a defesa derreteu. Eles tomaram 60 pontos do Kyrie Irving. A gente não podia mais falar sobre aquilo porque aquilo não estava acontecendo. Só era um fato relevante ter acontecido antes. Tipo, nós 3 semanas anteriores a defesa estava sendo ótima, naquele dia não, nem então, um pouco. É uma experiência muito mais caótica, né? Você tem menos controle sobre o que acontece. E a gente no Bola Presa tem até a tradição de não reagir imediatamente depois de jogos importantes. A gente sempre volta no dia seguinte, né? Nos playoffs, a gente faz nosso resumo da rodada na manhã do dia seguinte, não assim que acabou, 00:30, começa a live. Porque isso permite que a gente possa assistir de novo alguns trechos da partida, separar jogadas que a gente quer analisar com mais calma. Ver entrevista, ver o que talvez outra pessoa tenha analisado, assistir uns lances que a gente ficou meio em dúvida do que aconteceu. A gente gosta de uma análise mais lenta, mais cozinhada, e quando você comenta um jogo em tempo real, isso não é possível. Você tem que analisar a coisa enquanto acontece. Aí bate aquele pavorzinho do tipo, eu tô perdendo alguma coisa. Será que eu vi aquilo que eu deveria ter analisando, né? Tipo, o Irving tá com 45 pontos. É só porque ele é um gênio ou o Magic tá fazendo alguma coisa diferente que eu não percebi? Dá um medo de não ter notado alguma coisa, Você tá lá assistindo, tá notando alguma coisa, mas tem sempre aquele receio do tipo, perdi alguma coisa? Porque não é como se eu estivesse no sofá assistindo só. Não, eu tô falando com você e tô vendo alguma coisa aqui, uma estatística no computador, no celular. Eu posso perder alguma coisa por um segundo e só a atenção de estar tentando entreter enquanto a gente fala e comenta, informa, dá essa atenção. E é uma responsabilidade. É uma coisa mais nova. É uma responsabilidade de ser a ponte entre o público e esse jogo. Então a gente tem que perceber tudo, a gente tem que ser capaz de entreter. E às vezes dá esse medo de você não estar vendo tudo que está acontecendo na partida. Porque a gente falou no começo sobre como o narrador estava sempre descrevendo. Hoje o narrador é meio que um tradutor, né? Ele conta o que está acontecendo, o que você está vendo, mas às vezes você não pode pegar, você não consegue pegar a mensagem completa. Então ele traduz a linguagem do esporte, do jogo para você. Ele não te diz o que aconteceu, ele explica o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Né? Não é uma análise, isso é o comentarista que faz, mas o narrador conta de um jeito, tipo, mandou a ponte aérea, ele tá falando o nome daquela jogada. Uhum. Então tem essa tradução que o narrador faz pro público enquanto ele tá descrevendo o pedaço da partida. É até o primeiro contato do público com os termos do esporte em si. Então a gente sente essa obrigação também, às vezes, de traduzir um pouco o que tá acontecendo, seja pelo viés tático, seja pelo viés, às vezes, só de um lance do tipo, tá fazendo pick and roll no meio da quadra, com 2 jogadores abertos na zona morta, sei lá.
Então essa é outra função que a gente está tentando cobrir um pouco, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente não vai oferecer tudo que um narrador oferece, porque não somos narradores. Isso é sempre uma questão de escolha. A gente está oferecendo algumas coisas que uma narração tradicional não oferece. E a gente deixa de oferecer outras, porque estamos tentando um outro modelo, né? A gente vai sempre lidar com isso, mas acabou o nosso tempo, e a gente tem que se preparar para o jogo de mais tarde. E daqui a pouco estaremos lá. E talvez pareça que é uma conversa muito sobre como a gente está passando por esse processo, que é uma dúvida que o nosso assinante, o Thiago Domingo Farias, queria saber. Mas eu acho que vale para todo mundo pensar o que a gente espera de uma narração. Quando você assiste um jogo, o que você espera que a narração te conte? O que você fica feliz de saber quando a narração te diz? O que você fica frustrado porque a narração deixou passar? É uma coisa legal, porque é também uma das nossas experiências com o jogo. A gente não tem a experiência pura, a não ser que você esteja lá no ginásio. E mesmo no ginásio ainda tem uma voz que te avisa: falta de ataque. Alguma coisa eles falam pra torcida não ficar completamente... E tem na NBA tem os telões, que tem replay de lance, pra caso tenha perdido alguma coisa. Pois é. Você foi olhar pra pipoca na hora que o ginásio inteiro gritou. Opa, o que estão acontecendo? Aí você vê o replay e o telão mostra as estatísticas. Então você vê, esse cara tá fazendo bastante cesta, né? E você olha pra cima, ele tem 25 pontos já. Você tem alguma mediação, né? O cara saiu agora do jogo porque ele fez a quarta falta. Então você tem vários dados que numa transmissão é a narração, os comentários que te passam, e o ginásio tenta cobrir isso de alguma forma, de tão importante que ficou pra gente, de tão acostumados que a gente ficou a receber isso. Pois é, então acho legal a gente imaginar aí, nós como espectadores, porque nós também somos, a gente também assiste muito NBA, a gente pensar por que a gente gosta tanto de umas narrações e por que algumas não parecem ser feitas pra gente, por que a gente não é o público-alvo de algumas, né? E o League Pass é perfeito para isso, porque todo jogo tem várias opções de narração. Então, as de terça-feira tem a nossa também, mas todas as partidas tem pelo menos o time da casa e o time de fora. E tem os times que eles chamam de transmissão nacional, lá da ESPN, TNT. E tem as nossas transmissões aqui do Brasil, que sempre aparecem lá. E aí você consegue ver bem essas diferenças de quem... Os narradores que gritam, os narradores que explicam, os narradores caseiros, que só falam e defendem o time da casa, os narradores que ficam reclamando de juiz o tempo todo. E a gente leva isso em consideração para escolher qual narração a gente assiste, até porque às vezes a gente quer assistir a narração de um time da casa. Você quer assistir um jogo do Suns, a gente pega a narração de Phoenix, porque eles têm acesso a informações de bastidores que a gente não necessariamente tem. Por outro lado, às vezes vale a pena você assistir do time rival, se você quer informações do Suns, porque a narração da outra cidade vai apresentar para os seus torcedores o time de Phoenix. É a primeira vez que a gente está enfrentando o Phoenix esse ano, então eles explicam, o Phoenix é bom, tá em primeiro, porque eles fazem isso bem, isso muito bem. Esse cara aqui, você não deve conhecer o Cameron Johnson, se você é um fã casual de um time da Costa Leste. Mas olha como ele tá jogando bem aqui. Essas narrações assumem que o espectador é especialista no time da casa e não no time rival. Talvez eles nunca tenham visto esse time visitante. Então é uma narração que explica. E às vezes eu escolho de propósito porque eu quero ver como vai ser apresentado. Como essa narração vai apresentar um time que eu estou estudando, um time que a gente está pensando aí para alguma pauta. Então a narração muda mesmo a nossa experiência e faz sentido você pensar o que te atrai e o que não te atrai para escolher exatamente o que assistir. E aí você aproveita, vai nos comentários, dá um feedback sobre o que você está achando das nossas transmissões também, pra gente se desenvolvendo, aí ver que vocês gostam, que vocês não gostam, quer que a gente fale mais detalhes lance a lance, a gente fique focado no que está acontecendo, ou fique focado nas conversas e não interrompa uma conversa porque alguém acertou uma bola de 3. A gente está descobrindo enquanto a gente faz o que é legal, o que não é, e todo o feedback é útil para a gente descobrir nossa voz, porque como a gente comentou agora, muitas vozes são possíveis. Exato, muitos jeitos possíveis de narrar partidas esportivas. A gente está tentando aqui o nosso, inspirado em vários outros também. Então conte pra gente se você está assistindo os nossos jogos no League Pass e se você sente que você é o público-alvo. Pra gente conhecer vocês e quais são as intenções de vocês quando assistem partidas narradas em português. Boa. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente tá lá, hoje, 11 horas da noite, Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Semana que vem tem Lakers, quero nem ver. Aí vai ser caseira. Mas eu acho que vai ser uma narração, um comentário, né? A gente não narra. Caseiro amargo. Porque você vai estar sofrendo ali. Não é o caseiro que defende o time, é aquele caseiro que tá amargurado com o seu time. E talvez seja um jogo... Tudo é ruim, todo mundo é ruim. Talvez seja um jogo importante pro Lakers conseguir alguma vaga na colher de chá. Dispensa todo mundo fora. Pode ser? LeBron não é tudo isso não, aí já começa... Quem não conhecer a gente e chegar lá no meio vai falar, não, quem é esse cara, esse velhinho ranzinza, Por que ele tá tão né? infeliz, né? Por que ele tá tão infeliz? É porque ele torce pro Lakers. Mas antes disso,
temos o jogo de hoje. Então não percam, às 11 horas estaremos lá. E quinta-feira estamos de volta no ao vivo no YouTube com a nossa gravação do podcast que vai agora sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Beleza. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!